Tudo bem, gente? Boa tarde. Nossa temática é voltada sobre a questão de como a dinâmica orgânica e como vetor tem transformado a sociedade, né? E eu queria começar o papo didatizando um pouco em que step a gente está, né? A gente vem de uma história e de um step anterior da sociedade industrial, pautada e tendo como vetor as instituições, muito permeada pelo controle, né, pela previsibilidade e pela manutenção do status quo. Um pouco do que a gente conversava essa semana aqui, estamos trazendo para esse bate-papo. E hoje, a gente está mergulhado na sociedade de conhecimento, que é pautada pelo indivíduo, né? E ela tem justamente como característica ou não previsível o indivíduo como vetor e essa dinâmica orgânica. Com base nisso, queria te perguntar um pouco como você vê essa latência pela necessidade do que é a verdade, do que é contrário a um cenário em que a gente sempre foi mergulhado de ficção, cenário mais ficcional, como essa transformação potencializada pelo digital, pela tecnologia, vem impactando os indivíduos e reforçando esse vetor orgânico. Bom, boa tarde a todos, obrigado pelo convite, parabéns pelo evento. Dani, obrigado aí por dividir o palco. Eu acho que essa reflexão, ela já vem sendo trazida para as discussões do dia a dia, especialmente num contexto de mercado, há algum tempo. E muito em função de uma insatisfação generalizada a respeito do status quo, né? Eu acho que todos nós aqui podemos concordar que toda essa era do conhecimento, todos esses breakthroughs em ciência e tecnologia, não necessariamente nos aproximou, né? Não criou uma convivência em sociedade mais favorável, a gente não está necessariamente mais saudáveis em função disso. Então, de certa forma, talvez tenhamos pecado pelo excesso na hora de mentalizar e intelectualizar essas mudanças que a gente está vivendo. E agora, em função disso, como um reflexo natural do ser humano, a gente passa a valorizar um pouco mais o indivíduo, a gente passa a valorizar um pouco mais a intuição e a gente passa a ser um pouco mais rigorosos na hora de avaliar ou de qualificar a realidade que a gente está vivendo. Porque nesses últimos 40, 50 anos, talvez como resultado final de uma era longa industrial, a gente vê um mercado que não é necessariamente pautado pela verdade, não é necessariamente pautado pelas boas intenções, não tem uma visão de longo prazo, muito pelo contrário, né? O que a gente vê são abordagens muito predatórias, um espírito muito ganancioso, um desrespeito a questões do cidadão, né? Em prol de um olhar muito obcecado em questões de consumo, e em função disso a gente vive um mundo em desequilíbrio, né? Todos nós, no maior ou menor grau, somos testemunhos das três grandes quebras, né, que o Otto Scharmer fala. A quebra ambiental, que é essa desconexão que a gente tem com a mãe natureza. Fico feliz que a gente está aqui imerso no meio de uma floresta, mas a gente fala do meio ambiente como se estivesse na terceira pessoa, né? A gente não se vê pertencente a ela, né? E é dela que a gente se abastece, é dela que a gente vive, né? Então a gente perdeu um pouco dessa conexão. Tem a quebra social também, vide, né, o grau de antagonismo que existe em grandes cidades, de ódio no trânsito, e também é uma quebra pessoal, espiritual, né, da gente ter muitos amigos, talvez nós mesmos, a gente se vê trabalhando em algo que não necessariamente nutre aquilo que é verdadeiro para a gente, né, que não está necessariamente conectado com a nossa essência, que carece de um propósito.
Então, em função dessas quebras, a gente quase que intuitivamente busca religar, se reconectar. E aí eu acho que as plataformas digitais, de certa forma, elas dão voz para uma parcela da população que talvez não se vê representado pelos grandes centros de poder, seja no setor público, seja no mundo empresarial, ou seja nas lideranças da sociedade civil também. Então, eu acho que o que a gente está vendo é um reflexo natural de uma insatisfação generalizada a respeito da vida que a gente leva. É interessante colocar isso, porque eu trabalho direcionado a um target jovem, né, numa media company. E uma das evidências, assim, uma das questões mais latentes é essa necessidade de se religar, mas agora num sentido de pertencimento, assim. Vou dar um exemplo meio bobo, mas que aconteceu numa das frentes que a gente tem para comunicação nos Estados Unidos. A gente foi chamado para lançar o Planeta dos Macacos, o filme blockbuster, né? Para fazer o warm-up, promover o filme. Então, a Vice tem como característica trabalhos assim. E a solução que a gente achou foi buscar a verdade atrás disso para poder apresentar o filme. E descobrimos que existia um planeta dos macacos de verdade na Libéria, na África, uma ilha que ficou isolada e durante muito tempo ela foi base de testes para vacinas, antivírus e tal. Então ela era populada por chimpanzés e tinha alguns cientistas regendo, né, o projeto. Houve uma guerra civil na Libéria. As pessoas entraram, mataram os cientistas e a ilha virou uma ilha realmente só de macacos, um planeta dos macacos. E a gente fez um documentário sobre isso e na medida da intersecção em que a gente ativou esse documentário no ambiente digital, teve mais adesão do que o próprio filme, né? Então eu vejo aí uma evidência, de novo, da necessidade, principalmente não dá mais para chamar de milênio, a gente fica rotulando o jovem como milênio, mas assim, falando do jovem em geral, como é impressionante essa necessidade desse religar, ou seja, dessa sensação de pertencimento e de deixar um pouco esse step que a gente viveu tempo atrás, que era muito mais ligado à ficção, né, a um universo ficcional, do que a buscar a verdade, a viver de verdade, né? Sem dúvida. Eu acho que isso ajuda a explicar um pouco por que essa popularidade agora por formatos documentais, né? Em detrimento de ficcionais. Exatamente. Né? Eu acho que, de novo, isso tem muito a ver com aquela distinção sutil entre realidade e ilusão. E levando um pouquinho para o tema do nosso papo hoje, por muitas décadas a gente achou que aquele modelo industrial de trabalhar, aquele modelo de trabalho, era a receita para uma vida próspera, uma vida feliz. Mas hoje a gente vê, se a gente for pegar índices que realmente falam alguma coisa sobre quão felizes estamos, seja o número de pessoas que estão tomando remédios psicoterápicos, o número de divórcios, o quão contaminado estão nossas águas, até o padrão de migração dos pássaros, que também é um indício do equilíbrio do ecossistema, a gente vê que, na verdade, a gente não está trabalhando em prol de uma vida que se sustente ao longo do tempo, né? A gente está vivendo uma vida muito imediatista e valorizando e prezando por valores que criam uma ilusão de ordem e progresso e desenvolvimento, né? Mas a questão é que a gente está, ao mesmo tempo, se tornando mais inteligentes e mais conscientes a respeito da repercussão, ou, digamos, o efeito de cascata das nossas decisões. E a conta está começando a se fazer clara, né? Está começando a chegar, e a gente está vendo a necessidade de repensar o que é felicidade, repensar o que é sucesso. E as empresas estão passando por essa reflexão existencial também, em que focar exclusivamente em lucro
em detrimento de questões que são importantes para a saúde e alegria das pessoas, não dá. Né? Não dá para você enriquecer o acionista enquanto que você empobrece todo mundo que está na cadeia de produção daquele produto ou serviço que enriqueceu o acionista. Né? Não dá para você, dentro de um mesmo contexto, ter a convivência de um karma negativo, ou seja, posturas predatórias, e um karma positivo, que talvez seja as ações restritas a um departamento de responsabilidade social corporativa. Né? Como é que você conjuga essas duas coisas? Não dá mais, tem que ter coerência. Eu acho que quando a gente vai falar de verdade, a gente passa a falar de coerência também. E uma grande empresa, ela atua em tantos pontos de contato, ela tem que garantir que a mesma energia e os mesmos valores estão permeando todas essas condutas e todas essas falas. Né? E aí você vê que isso, no maior ou menor grau, está fazendo com que as empresas realmente passem por uma transformação que muitas vezes significa passar por uma ruptura. E essa ruptura ela é traumática, ela é dolorida, e não é para qualquer líder decidir que ele vai passar por esse caminho, né? Porque é um rito de passagem de muito desapego e de muito enfrentamento de sombras também, né, das empresas, de tudo que já fizeram, todo estrago que já causaram para os sistemas naturais dos quais se abastecem, todas as vidas que foram impactadas negativamente em função de uma ética de trabalho que não condiz com aquilo que contribui para o nosso equilíbrio, para o nosso bem-estar. Mas é preciso olhar para esse passivo karmático, digamos assim, para conseguir evoluir. E por isso que, para mim, esse é um momento muito interessante de se viver e de ser testemunha. Eu acho que o Brasil, particularmente, também passa por essa tal de crise, que, na verdade, para mim, não é uma crise, é uma limpeza necessária, mas ela é dolorida, então ela causa esse sentimento de crise. Mas é a caminho de algo melhor, e, nesse sentido, há de celebrar. Tem um caso recente, pedi a permissão de falar de uma maneira um pouco mais midiática, um exemplo de mercado, né? Como isso impacta, por exemplo, como você estava falando, o posicionamento, por exemplo, das marcas nesse métier, né? Nesse cenário, que não é só uma questão de responsabilidade social direcionada a um departamento da empresa. Há um tempo atrás, a Skol ela fez uma comunicação massiva, publicitária, falando, na época do Carnaval, sobre deixar o não em casa. E, obviamente, deu, com perdão da palavra, deu merda geral, né? Assim, foi muito ruim. Primeiro, pela abordagem. Segundo, porque se estabeleceu um pensamento de comunicação uno, de maneira massiva, comprando espaço, que ainda é um modelo existente, né, na maneira das empresas se comunicarem, para veicular essa informação. Esse episódio foi parar, no final das contas, no Departamento de Recursos Humanos da Ambev, porque, enfim, pessoas acabaram sendo responsabilizadas por tomar essa atitude. E, recentemente, uma forma, obviamente que isso não significa que a sedimentação dessa consciência está estabelecida na Ambev, mas, recentemente, nós fizemos um trabalho voltado para a Skol com uma direção completamente distinta. Assim. A gente nem gerou uma campanha, muito menos veiculou em espaços pré-estabelecidos, mas foi feita uma imersão sobre a temática do gênero, porque a Skol, naquela ocasião, estava patrocinando a Parada Gay em São Paulo, né? Então, era sobre a questão do gênero, né? do LGBT, e foi completamente distinto. A gente fez esse workshop, chamou os executivos da empresa para participarem como atores tanto quanto os influencers, pessoas que trabalham seriamente esse tema e de maneira orgânica, para então gerar um guia que, no final das contas, também não gerou uma campanha, gerou caminhos de ativação, obviamente, desse conteúdo, mas de maneira orgânica. No final das contas, essa nova dinâmica de pensar a comunicação, né? Ou seja,
de impactar a responsabilidade da empresa e da marca de uma outra forma, foi parar na China, em outras unidades da Ambev. Ou seja, eu acho que não por uma questão só de consciência, mas por uma questão de necessidade, a gente vê as marcas começando, algumas pelo menos, começando de novo, não por ser bonzinho ou não, mas uma questão de necessidade, além de responsabilidade, começando a repensar a sua maneira de se comunicar. Assim, eu achei muito marcante esse trabalho. Eu acho que vai além da comunicação. Eu acho que aí que está a grande ruptura. Eu acho que as empresas estão começando a perceber que elas não compram a relação através da comunicação. Não dá mais para você falar que você faz alguma coisa se você de fato não faz e se de fato você não é aquilo que você projeta para o mercado. Em algum momento as máscaras caem, né? E as pessoas deixam de empatizar com a tua marca e você pede participação de mercado, digamos assim. Agora, outro dia, assim, um ano atrás, eu ouvi um americano dizer que a gente está na era onde the doing is the telling, né? O fazer é o novo falar. E isso talvez arrepie todos aqueles que trabalham no mundo publicitário, porque por muito tempo essa indústria se orgulhou de criar lindas mensagens, mas lindas mensagens que raramente condizem com a realidade daquela empresa, né? Que nem aquela empresa que tem toda uma áurea incrível, mas que dentro tem uma cultura muito hierárquica de comando e controle, onde está todo mundo se matando, né? Eu acho importante as empresas começarem a entender o que acontece no contexto cultural a partir de uma experiência vivida dentro da empresa. Não dá mais para eles entenderem o que está acontecendo na rua comprando relatórios, né? Outro dia fui chamado por uma grande empresa para entender essa questão dos gêneros e essa questão da juventude como estado de espírito. E eles queriam pautar estratégia em cima dessas mudanças culturais. E o que eu disse para eles olha, gente, enquanto que vocês precisam me chamar aqui para fazer uma leitura de um relatório que vocês compraram sobre a mudança de gêneros, por exemplo, vocês não vão conseguir se posicionar de uma forma crível. E vocês não vão conseguir realmente incorporar essas mudanças. Sempre vai ter um gap muito grande entre o mundo aqui dentro e o mundo lá fora. Eu acho que isso vale para todas as empresas, né? A gente tem que parar de correr atrás de forma oportunista as mudanças que a gente está vivendo lá fora, né? A gente tem que começar, se a gente realmente quer se posicionar em relação a esses temas, a gente tem que ir vivenciá-los e garantir também que dentro da empresa tem representantes desses movimentos, né? Senão não é crível, é mais uma postura, uma abordagem maquiada, né? E que em algum momento, muito em função das mídias digitais, se revela como uma grande mentira e uma grande ilusão. E nosso tempo acabou. É isso, gente. Obrigado. Obrigado.